Hoje eu vou falar de uma das competências mais importantes para você, que é um gerente, que é um gestor, que é um líder e quer começar a crescer de maneira consistente na carreira. Tem um fator crítico que a maioria das pessoas não aplica. E se você começar a aplicar a partir de agora, certamente você vai crescer na carreira. Do que eu estou falando? Que fator crítico é esse? Eu estou falando de solicitar feedback do jeito certo. Olha, de todas as formas que eu já vi as pessoas buscarem crescimento, eu nunca vi nos meus mais de 13 anos de experiência atendendo executivos, eu nunca vi algo mais eficaz do que você pedir feedback de maneira assertiva, de maneira eficaz. Então esse é o assunto do vídeo de hoje, como solicitar feedback para líderes que estão em ascensão. Está preparado para esse assunto? Eu separei 5 passos aqui que eu costumo orientar para os meus players individuais que você, a partir de agora, vai começar a aplicar. Bom, se você está interessado nesse conteúdo e mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar aí o seu curtir, porque é assim que nós vamos chegando a mais pessoas e criando essa rede do bem que nós estamos criando. Vamos ao primeiro passo, então, como você solicita feedback de verdade. Olha, o primeiro passo não poderia ser diferente. É o timing. O que é o timing? É você entender se aquele é o melhor momento para você perguntar para o seu gerente uma opinião sobre o seu feedback. Para o seu diretor, por exemplo. O timing ele deve envolver o seguinte, olha, esse é o lugar certo. Segundo, o emocional dessa pessoa está no timing certo para me dar feedback? Às vezes a pessoa está numa pressão daquelas, está respondendo um monte de metas ao mesmo tempo, cobranças da direção, cobranças do mercado. Obviamente aquele feedback que ele vai te dar vai estar carregado de emoções que não fazem parte de uma conduta normal desse profissional. Isso vai te prejudicar. Outra coisa do timing é o tempo. Olha, a pessoa tem tempo para te dar o feedback do jeito que você precisa? Então a minha sugestão sobre o timing é que você agende. Você fale lá com o seu diretor ou com a sua diretora, combinar um horário. Eu quero um momento ali, eu preciso de 30 minutos ou de 40 minutos para falar sobre o meu desempenho e levantar pontos que eu posso melhorar. Quando nós podemos conversar? Olha, você combinou. É mais fácil garantir o tempo, não é? Então, o timing é o primeiro ponto. Segundo ponto é que você seja direto. Não faça rodeio. Você sabe qual é a característica principal de um profissional confiante, de um líder confiante? É aquele que olha nos olhos do líder dele e fala o que tem que ser falado. E fala as coisas de maneira direta, clara, objetiva. Não é de maneira impensada, arrogante, agressiva. Não é nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Mas não faça rodeios para pedir feedback para o seu diretor. Não use mensagens indiretas. Diga exatamente como você se sente. Peça algo específico. Olha, eu quero saber exatamente como eu posso me desenvolver quanto à minha capacidade de liderar. Você está sendo direto. Como você avalia hoje a minha capacidade de liderar? Então, perguntas como essa, elas vão te ajudando a pessoa a te contar a real. Isso nos leva para o terceiro ponto que você vai precisar para pedir feedback. É o gatilho da humildade. Às vezes eu faço alguns trabalhos com os executivos que eu atendo e nós fazemos uma análise 360, onde aquele líder é avaliado de maneira anônima pelos liderados, de maneira anônima. Alguns líderes na hora me falam, Murilo, estou completamente aberto para saber a opinião dos meus liderados sobre mim. Mas quando a opinião chega, a pessoa se perde. Ela fica machucada, ela se sente agredida. E por que isso acontece? Olha, porque não usou o gatilho da humildade. Seja humilde para você pedir feedback. Esteja aberto de verdade, é o que as pessoas vão dizer, para você aplicar, para você melhorar. Não fique se defendendo. O momento de pedir feedback é exatamente mostrar que você está buscando melhoria, é cultivar aquele espírito de aprendiz que todo mundo é apaixonado. Ora, tem alguém na vida que fica incomodado com uma pessoa humilde? Não tem. As pessoas gostam de pessoas humildes, então seja humilde. Quando você estiver recebendo feedback,
Ouça, reflita sobre aquilo, não fique se defendendo. Pior, não fique afetado com isso. A gente fica afetado. Então esse é o item 3, gatilho da humildade, espírito de aprendiz, ouça as críticas. Quarto ponto que eu separei para você aqui, faça perguntas ousadas. Faça perguntas ousadas. Já que você está pedindo feedback, saiba de exemplos práticos. A pessoa está te dando um feedback ali. Imagine, ela está falando uma coisa que é um pouco desconfortável para você. E você não está entendendo muito bem. Ter a ousadia o suficiente de perguntar, peraí, me dá um exemplo disso que você está falando. De que situação que você está falando? Você perguntar, não com o espírito de confrontar. Você está pedindo feedback, você não está confrontando. Mas com o espírito de curiosidade. Isso te coloca um crescimento meteórico na companhia. É você estar realmente curioso para entender o que você pode melhorar. Então vai acompanhando aqui, ó. Já são 4 pontos. 4 pontos. Primeira coisa, timing. Segundo, será direto e objetivo a perguntar sobre a sua performance. Terceiro, use o gatilho da humildade. Quarto, faça perguntas ousadas. Não tenha medo de pedir situações específicas para entender o que de fato aquela pessoa quer dizer. E para fechar com chave de ouro, como é que você faz quando alguém te dá um feedback? Você fica chateado com ela, por pior que seja? Não, não é assim que um líder borracha forte se comporta. Um líder borracha forte faz, você sabe o quê? Ele agradece. Ele agradece. E além dele agradecer, ele aplica. Olha, muito obrigado pelo feedback, eu vou fazer aqui as minhas considerações e vou me comprometer a implementar essa mudança. Todo líder que ouve isso do seu liderado, imagina, você pediu um feedback para o seu diretor, ele te deu o feedback, doendo ou não, fazendo sentido ou não. Todo diretor gostaria de ouvir do seu gerente, do seu liderado, olha, eu vou me comprometer a aplicar essas melhorias, muito obrigado por me dar o feedback. Poxa vida, se alguém te dá um feedback é porque a pessoa se importa com você. Se a pessoa não se importasse com você, ela estava te queimando lá para todo mundo. Tem líder que prefere ficar cego. Tem líder que não quer ouvir feedback. E aí tá todo mundo falando mal dele, só não fala para ele, entendeu? Porque ele é tão ignorante, que ele não ouve as pessoas, elas têm que falar para os outros, mas não para ele. Ele está cheio de pontos cegos. Então você que está vendo esse vídeo aqui, é uma característica indispensável para você crescer de maneira meteórica, seja lá em que posição você estiver, é a arte de ouvir feedback, de agradecê-los e de implementá-los. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o teu comentário aqui. Qual é o maior desafio ao receber feedback? Quando foi a última vez que você recebeu um? Vou ficar curioso aqui para saber a última vez que te deram um feedback desse. Um forte abraço e nos falamos então no nosso próximo vídeo.